Há quem diga ser um desmiolado, um moleque sempre disposto a pregar as piores peças às mais inocentes pessoas. Usaria de sua viva inteligência, da agilidade de espírito e também do físico que Deus lhe deu apenas para salvar-se dos apuros em que se envolve a cada passo. Será que passou por aqui? Será que passou acolá? Ou é na cabeça de alguém que Pedro Malas Artes está? Para viver grandes aventuras, é preciso se inspirar em histórias bem marotas que agora vamos contar. Um dia, Pedro Malas Artes arrumou emprego na propriedade de um fazendeiro. Tão rico que podia dar-se ao luxo de queimar dinheiro. Queimar dinheiro? Mas essa extravagância ele não fazia, porque não era besta. Muito avarento, só pensava em acumular cada vez mais riquezas. Mesmo que, para tanto, precisasse matar seus empregados de fome e trabalho árduo. Mas Pedro sabia disso. Mas foi trabalhar na fazenda por estar apaixonado pelas 3 filhas do fazendeiro. Pelas 3 filhas? Sim, isso mesmo. Moças bonitas, verdadeiras princesas, uma mais linda que a outra. Pedro. E todas 3 solteiras, sem nunca terem namorado. Pois o pai só permitia que casassem com rapazes mais ricos do que ele, o que era quase impossível. Mesmo assim, Pedro, que nem podia sonhar com uma, queria namorar as 3. Olha, e ele logo queria as 3 de uma vez só? Pois é, e levava esse propósito consigo noite e dia. Mas, como não estava conseguindo muito sucesso, buscava um plano que pelo menos ele conseguisse dar um beijinho nas moças. Enquanto isso, o tempo passava e cada dia o Malas Artes ficava mais magro, por trabalhar muito e comer pouco. Coitado, e como que ele ia conseguir conquistar as 3? Quando estava para decidir o que ia fazer, foi que a oportunidade surgiu. Numa manhã, o fazendeiro, um peão e o Pedro foram fazer um plantio de umas mudas de árvore frutífera. Ao chegarem no local escolhido, perceberam que tinham esquecido de levar as ferramentas. Então, o patrão mandou o Malas Artes buscar 3 enxadas. 3 enxadas? Pois é, e assim ele foi. Ao entrar na casa do fazendeiro, em vez da verdade, disse ter sido mandado pelo pai para beijar bastante as 3 moças. Para beijar as 3 moças? As 3. Esse Pedro é veiaco. Pois é, mas as moças não acreditaram, é claro, né? Acharam que era mentira. E ninguém quis beijar o Pedro? Bem, as meninas estavam achando que era um absurdo, coisa de louco. Onde já se viu uma coisa daquelas? Mas Pedro nem se preocupou com a reação das meninas. Pediu que acompanhasse ele até a varanda da casa e de lá ele gritou: "Patrão! Ô, patrão! Ô, patrão!" "Que é?" berrou o patrão já irritado. E o Pedro: "Não são as 3! E o patrão: "Mas é claro que são, seu imbecil!" Pensando se tratar das enxadas, né? Diante disso, as moças, que eram muito obedientes e sempre obedeciam às ordens do pai, cobriram o Pedro de beijos. Pedro! E o Pedro se deu bem, hein? Mas depois disso, ele pôs logo o pé na estrada antes que descobrissem a sua astúcia.
Mas quanto beijo, hein? Vezes 3. Um dia da caça, outro do caçador, né? E o Pedro continuou a sua aventura. Foi andando por umas terras que ele não conhecia, quando parou por uma vendinha. Já tinha gastado todo o dinheiro que tinha ganho na sua aventura anterior, né? Mas ele estava necessitando de mais algum dinheiro. Foi então que lá na vendinha ele começou a reparar numa conversa de 2 compadres, o dono do boteco, né? Para ver se dali saía alguma oportunidade. E será que tinha uma oportunidade pro Pedro ali? Bom, ele só ouvia os dois reclamarem. Aquela velha é terrível. Aquilo que é suvina, Deus que me livre e guarde. Não dá bom dia para não gastar a língua. Não dá adeus porque balança a mão e assim ela pode perder os dedos. Olha só, que mão de vaca. Pois é, o Malazarte ficou logo interessado e quis saber mais sobre a velha. Os 2 compadres só não a chamaram de anjo. É uma suvina, mão de vaca, pão dura e por aí foi. O Pedro coçou a cabeça e disse: Pois olhe, que eu vou fazer essa velha me dar de comer hoje, viu? E aí os 2 compadres, que conheciam bem a peça, caíram na gargalhada. Pois essa eu quero ver, essa eu duvido. Um amarelo desse, essa eu pago pra ver. Essa também eu quero ver. Então, tá feita a aposta, disse o Pedro, já perguntando onde é que morava a velha. Os 2 compadres ensinaram logo o caminho. Era bem pertinho. O Pedro foi e pediu que os 2 compadres os acompanhassem, né? E ficasse só espiando. A casa era grande e antiga, toda quebrada e remendada, com a velha na janela tomando conta da vida dos outros. Ao lado da casa tinha um riacho. E o Pedro pegou sua panelinha e foi ter por lá. E a velha reparando. A velha só pensando o que podia acontecer. O Pedro lavou a panela e encheu a panela de água. E a velha reparando. O Pedro começou a procurar algo, pegava uma pedra, olhava uma, jogava outra fora, pegava outra. E a velha? Só reparando. Por fim, ele ajuntou 6 pedras. Lavou as pedras, colocou elas na panela com água, acendeu um foguinho, pôs a panelinha em cima e ficou ali, mexendo. Mexendo. E a velha, de onde estava, coçou a cabeça e começou a resmungar. Que diabo aquele homem tá fazendo? Boa coisa é que não deve ser. E eu é que não vou dar nenhuma ajudinha para esse malandro. Mas o que será que ele vai cozinhar? A velha saiu da janela, foi se aproximando, até que... Tarde, amigo. Tarde. Se o amigo não se incomodar, podia me dizer o que é que tá fazendo? Tô cozinhando, ai. Pois não é? A velha olhou dentro da panela. Mas é pedra que tem aí dentro. E o Pedro: eu tô fazendo uma sopa. Sopa de pedra? Nunca vi disso. A senhora nunca tomou sopa de pedra? Disse o Pedro. Olha, não sabe o que tá perdendo. E é bom? Disse a velha. Se é bom, aprendi a fazer a sopa com a minha afinada mãezinha. Ela fazia para nós quando nós era criança. Dona, o gosto, olha, não dá nem para falar. É maravilhoso. Chega que eu tô com água na boca só de pensar que eu vou tomar essa sopa. Ai, meu Deus! E ela que tava curiosa para experimentar.
Pois é, e ela disse, eu também tô ficando com água na boca. Mas é claro que tem que ficar, disse o Pedro. É um sabor que a senhora nunca provou na vida. Que delícia! Se bem que essa não vai ser aquela sopa, porque faltam uns temperinhos. Mas vai estar boa também. A velha, que já estava com a boca cheia d'água, perguntou quase babando. É só uns temperinhos? Só. Não seja por isso, eu arranjo o tempero. A velha foi em casa e voltou com salsa, cebolinha, cebola picada, manjericão fresco, um monte de tempero. Entregou tudo para Malazartes, que ficou contente. Agora sim, que belezura! Tem até manjericão fresco. Que delícia! E no suspiro Pedro disse, esse manjericão tá me fazendo lembrar, sabe de quem, dona? De quem? Do meu tio Totonho. Tio Totonho. É, meu tio Totonho. Lembro tanto dele, já morreu. Oh, saudade, tio Totonho. Ele adorava essa sopa com os temperinhos. O bicho chegava a babar. Se tivesse uns tomatinhos, então... aí ficava bom demais. Ele se babava todo. Mas essa também vai fazer lembrar dele, né? E a velha, só uns tomatinhos? Só. Não seja por isso. Quantos tomates? 4, dos grandes, cortado em rodela. A velha foi para casa, trouxe os tomates e entregou para Malazartes. Depois ficou por ali, babando de vontade de tomar a sopa. Tava com tanta vontade que perguntou: E agora? Falta muito para ficar pronta? Falta. Se tivesse um macarrão para ajudar no cozimento, mas a gente tem paciência e espera. Só uns macarrãozinho? Disse a velha. Só. Não seja por isso. A velha foi em casa e trouxe um saco de macarrão. Malazartes atiçou mais o fogo para auxiliar no preparo e suspirou. Ai, dona, vendo essa sopa me deu uma saudade da minha afinada mãezinha. Ela adorava essa sopa, com toucinho de fumeiro e umas carninha magra para complementar. Ela chegava a lamber os beijos. Aí completa a sopa, hein? Mas essa vai fazer lembrar dela também? A senhora não acha? Mas é só uns toucinhos de fumeiro e umas carninha magra? Perguntou a velha. Só. Não seja por isso. E a velha foi em casa, trouxe o toucinho e as carnes. A mulher, lambendo os beiços, pediu: Ai, quando ficar pronto, o senhor dá um pouquinho para eu experimentar? Claro, falou o Pedro. Mas a senhora arruma uns pratinhos, porque nós dois não vai comer numa panela, né? É, ué. Não seja por isso. A velha foi em casa, trouxe os 2 pratos fundos. O Pedro colocou um pouquinho no prato dela e encheu o seu. Os 2 comeram. E quando terminaram, ele perguntou: Gostou? E a velha: Gostei. Mas e a pedra? E a pedra? As pedras? Pedro respondeu: A gente joga fora, porque eu não sou doido para comer pedra. Pedro! A velha ficou louca e xingou muito. E o Malazartes saiu dali correndo, com a barriga cheia de comida, e foi à vendinha encher o seu bolso com dinheiro da aposta. E não é que ele deu a volta na velha. E essa foi mais uma das aventuras do Pedro Malazartes. E assim nós seguimos, procurando muito encontrar O Pedro ou as aventuras? Onde está um, o outro está. que só venturosas sejam as benditas aventuras. Nesta Kombi tão formosa, que bem-venturas fulguras.